Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Rogério falando e hoje nós vamos dar continuidade ao módulo do Dedicados à Oração. E nessa aula em específico nós vamos tratar do ensino de Jesus sobre a oração. E eu gostaria que você estivesse comigo e nós vamos agora aqui partir para essa tela. E a respeito do ensino de Jesus sobre a oração, nós temos o seguinte: a oração ela tem sido encarada muitas vezes apenas como meio de se obter algo de Deus, não é? E ela, com o passar dos anos, deixou de ser uma forma de se relacionar com Deus, de conhecer a Deus, de desfrutar da sua presença, deixou de ser uma forma de relacionamento com Ele. E quando a gente observa, não é, o ensino de Jesus sobre oração, então nós percebemos que Jesus ele quebra com essa questão religiosa que engessa, que aleija a oração e traz um espectro um pouco mais amplo. E eu queria que você aí lesse comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, os versos de 1 a 4. Eu acho que eu vou fazer essa leitura aqui com vocês, porque são apenas 4 versos, então é bem rapidinho, um texto bastante conhecido, e que diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, quando nós observamos esse texto, para nos ajudar aqui com a nossa dinâmica, nós vamos aí pensar sobre algumas questões. A primeira delas: por que a oração modelo, não é, começa com a palavra Pai? Depois, o que significa essa expressão na prática? Santificado seja o teu nome. E, por último, o que é o reino de Deus? Não é? Volta aqui comigo rapidinho. Essas 3 perguntas vão nos ajudar nesta aula a descobrir, a entender o ensino de Jesus sobre oração, não é? E ali nós vemos que os discípulos, vendo Jesus orar, pediram-lhe que lhes ensinasse a orar, não é? Então, aí nós temos algumas questões aqui que eu quero colocar apenas de forma preliminar, antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas. É que, sim, oração é algo que nós podemos aprender, não é? Afinal de contas, muitas coisas na vida a gente aprende, não é? E aprendemos fazendo. Então, é muito importante que você também aprenda a esse respeito, e por isso que nós vamos aprender com Jesus. E na didática de Jesus, ele então pega uma oração que não era apenas para ser repetida, não é? Ela era uma oração modelo, ela continha ali fundamentos, ela continha a base daquilo que deve ser uma oração. E por isso que nós fizemos aquelas 3 perguntas ali para nos ajudar nesse processo de descoberta do ensino de Jesus sobre a oração. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta: por que a oração modelo começa com a palavra Pai? E aí nós temos algo aqui interessante. É que a primeira coisa que Jesus está querendo ensinar é que quando nós oramos, nós estamos falando com aquele Deus que não é um Deus distante, desconhecido, impessoal, não é? Um Deus muitas vezes
carrasco, durão. Não, nós estamos falando com aquele que é o nosso Pai. Eu sei que para muitas pessoas a figura paterna não representa nada, ou porque tiveram um pai ausente, ou porque tiveram um pai que foi um pai muito ruim, né? Mas aqui nós estamos falando de Deus dentro de uma relação familiar, dentro de uma relação de intimidade, de pessoalidade, de proximidade, dentro da esfera de relacionamento. Né? Então, quando nós nos achegamos a Ele, nós nos achegamos na condição de filho, reconhecendo-o como o nosso Pai. E é essa intimidade que nos habilita a entrar na presença de Deus de uma forma distinta. Não é? Volta aqui comigo. É importante que você entenda isso. Porque senão a oração vai ficar naquela questão que nós falamos na aula passada, como um monólogo, não é? Você chega, fala, diz amém, se levanta e vai embora, porque você não se relaciona, a tua oração, tua vida de oração vai ter aí uma perspectiva estritamente religiosa e não relacional, não é? E a nossa ideia aqui com esse estudo é poder quebrar um pouco deste paradigma e te dar condições de adentrar na oração como uma forma de se relacionar com Deus, como uma forma de se aproximar dele e de desenvolver intimidade com ele. Combinado? Vamos voltar lá para o PowerPoint? Então, a segunda questão. O que significa santificado seja o teu nome? Não é? Deus é santo e Ele automaticamente deseja que, como Ele, nós sejamos santos. Afinal, esse é um ensino bíblico, né? A própria palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Né? No Novo Testamento diz para a gente buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade, ela é imprescindível, né? Vem aqui comigo, ela é imprescindível para a nossa vida de oração. Não é? E eu não quero me aprofundar tanto aqui, mas eu me sinto no dever de dizer algumas coisas para você. Não é? Deus é santo, e à medida que nos relacionamos com Ele, a expectativa, o desejo dele é que nós nos tornemos santos assim como Ele é que nos pareçamos cada vez mais com Ele pela convivência, pelo relacionamento, pela proximidade que temos com Deus. Então a gente pode perceber que quando nós encaramos a oração como uma forma de relacionamento com Deus, então esse relacionamento, essa proximidade com Deus, ela produz transformações, ela produz mudanças em nossa vida. Ela nos molda, nos transforma de uma maneira que nós muitas vezes não conseguimos sequer captar a profundidade disso. Não é? Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, também é à medida que vamos gradativamente nos afastando do nosso pecado, vamos nos afastando aí das coisas que nos afastam de Deus, não é? E vamos nos tornando participantes da santidade de Deus. Eu me lembro daquele texto de Isaías, no capítulo 6, quando ele está no templo, ele tem a visão do Senhor ali assentado sobre um alto e sublime trono. E o que acontece? Diante daquela visão, da presença de Deus, da santidade de Deus, ele diz: ai de mim que sou pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se viu confrontado com a sua realidade por conta da sua proximidade com Deus. E isso levou a uma experiência de crise, nesse primeiro momento,
obviamente, mas também uma experiência de purificação, de santificação, de transformação em sua vida. E eu temo que tenha muita gente dentro de muitas de nossas igrejas que, por encarar a oração de uma maneira estritamente religiosa e não relacional, tem vivido uma vida cristã distante de Deus, tem se aproximado apenas das questões afetas à religiosidade, não é? Mas distantes de um relacionamento com Ele, porque as suas vidas não melhoram, as suas vidas não são transformadas, eles continuam ali fazendo gestão de pecado e por aí vai. Então, quando a gente está dizendo santificado seja o teu nome, santificado seja esse nome de Deus expresso na maneira como eu e você vivemos, não é? Exatamente por conta de nos relacionar com Ele. Aí o nome de Deus é santificado em nossas vidas quando nos portamos como filhos e filhas do Senhor. Okay? Calma. Esse homem cortou o cabelo de repente, trocou de camisa. Meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu te explicar aqui. Nós tivemos que fazer um corte na nossa aula porque teve um problema no áudio aqui que a gente só foi perceber depois. Essa foi até uma razão aí para a gente ter que gravar depois e aí mudou tudo. Mas fique tranquilo porque o conteúdo vai ser o mesmo e a gente continua juntinhos aqui, né, com a nossa aula. E eu quero dar continuidade aqui com você, voltando aqui para o PowerPoint. A gente ia entrar nesse assunto sobre o que é o reino de Deus, não é? Respondendo essa pergunta que nós fizemos lá no início para entender os princípios de oração que Jesus está nos ensinando aqui, né? Então, o reino de Deus, ele é o domínio de Deus, é onde Deus é soberano sobre todas as coisas. E a grande questão de que quando Jesus nos ensina a orar, né, pedindo que o reino de Deus venha, não é? Isso tem implicações na nossa vida, não é? Isso significa, deixa eu voltar aqui, queria que você olhasse para mim enquanto eu falo isso. Isso significa que quando você é ensinado por Jesus a orar, a fim de que venha o reino de Deus, né? A expressão lá venha o teu reino, não é? Isso significa algumas coisas de maneira muito prática. Em primeiro lugar, isso significa que a vontade soberana é de Deus, não sua nem minha. Por isso é o teu reino. Não é o meu reino, não é o teu reino, você aí que está me ouvindo, não é o seu reino, é o reino de Deus, é onde Ele é soberano e não onde eu e você desejamos nos tornar soberanos. E nós temos essa grande dificuldade, não é, de sermos pessoas dadas ao controle, de pessoas dadas ao domínio, de pessoas que, não é, por natureza têm sede de poder, não é? Então essa questão ela é muito intrínseca e ao mesmo tempo conflitante, porque se você quer que seja feita a tua vontade apenas, se você quer ser aquele que tem o controle soberano de todas as decisões a respeito da sua vida, você não vai conseguir orar dizendo, venha o teu reino, porque essa é uma oração que você faz colocando-se em completa e total submissão a Ele. Não é? Quando você clama, você pede de maneira voluntária para que venha o reino dEle, isso significa que a soberania de Deus, a vontade de Deus, ela vai atuar em todas as áreas da sua vida. Não haverá nada na sua vida que não esteja submetido à vontade, que não esteja submetido ao controle de Deus. Capiche? Entendeu? Por que Jesus nos ensina a orar assim? E fazendo uma pequena correlação disso com o ensino que nós vemos
descrito no livro de Hebreus, quando diz lá assim para a gente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você percebe que nesse pequeno verso que fala do conflito, espiritual no qual todo crente está envolvido, você percebe ali de uma maneira muito clara que o quesito para colocar Satanás em fuga, ele está completamente fundamentado em você se sujeitar a Deus de maneira completa. É disso que nós estamos falando aqui. Quando você ora para que venha o reino de Deus, é um pedido que significa a tua submissão total a Ele, que vai dar a você condições de se sujeitar de tal maneira que você consegue então resistir o diabo. Você consegue dizer para o diabo: não, aqui não, comigo não, Satanás, não. Essa tua sugestão, essa tua tentação, isso, toda essa tua mentirada aí, eu estou fora, eu não vou cair nessa. Aí, uma vez feito isso, o diabo foge de você, mas você só consegue resistir porque você está sujeito. Você só está sujeito porque você clama a Deus na sua oração para que venha o reino dele, para que a vontade dele seja soberana na sua vida e em tudo o que você faz. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. E eu acho... Espera aí. Isso. Vamos devagar, Eu quero agora passar aí para vocês um exercício. E nesse exercício, você vai ler esse texto de Lucas 11, que nós lemos logo lá no início, certo? E nesse texto você vai procurar, ali naqueles versículos, onde você encontra posturas, atitudes de adoração ou louvor, de consagração, de petição, que é aquela coisa de você pedir a Deus, e também de confissão. Então você vai ler aqueles versos, ali, por exemplo, o verso tal, achei aqui, adoração, verso tal, achei ali confissão. É interessante você fazer essa leitura, esse exercício, ou sozinho, ou com quem esteja aí assistindo a aula junto com você, porque aí você aprende a ler a Escritura de uma maneira mais observadora, mais criteriosa, e aí você vai conseguir absorver melhor esses ensinos aí. Combinado? Como é uma coisa muito tranquilinha, eu vou dar para você 5 minutos, 5 minutinhos para você fazer esse exercício, ou sozinho ou em grupo, com quem estiver aí com você. E daqui a pouco a gente volta, é 5 minutos só. Dá uma pausinha aí no teu vídeo e já já a gente volta aqui, tá bom? É isso aí, galera. Acabou seu tempo, voltamos para cá. E eu espero que você tenha conseguido encontrar aí, essas atitudes na oração que Jesus nos ensinou. Vai ser muito bom que você consiga perceber essas atitudes que você também precisa desenvolver na sua vida toda vez que você se achegar a Deus aí em oração. É bom que você o adore, que você o louve, é bom que você se coloque numa postura de se consagrar a Ele, é bom que você apresente aí as tuas petições em seu favor ou em favor de alguém por quem você esteja orando, e também a confissão aí dos seus pecados. Isso aqui não é uma regra de bolo, não, são princípios para você aplicar aí na sua vida, ok? Então, eu queria que a gente agora, vamos voltar aqui para o PowerPoint, e nós vamos fazer aqui agora algumas lições práticas, que a gente pode tirar dessa oração até o presente momento. Quais são essas lições práticas dessa oração? Primeiro, na oração estamos falando com o nosso Pai.
Isso significa, ou isso implica num relacionamento íntimo e profundo com Ele. Essa é uma das primeiras lições que nós gostaríamos de tirar disso aqui, para que você entenda de uma vez por todas que oração não deve ser encarada apenas como uma disciplina religiosa feita tal qual um monólogo, não é? Com alguém que você não conhece, com alguém com quem você não tem nenhum tipo de intimidade, e por isso que fica usando palavras assim, né, rebuscadas, e enfim, eu me lembro do Júnior. Ele foi um dos discipuladores quando eu fiz a minha escola de treinamento e discipulado na Jocum, lá em São Paulo, e o Júnior, ele era um cara malucão, né? Um cara assim doidão, muita droga, muita zoeira na vida dele. E ele, quando ele conheceu Jesus, a experiência dele com Deus foi tão transformadora, foi tão poderosa, mudou a vida dele de tal maneira. E logo ali, né, naqueles primeiros momentos ali da conversão dele, o Júnior, ele se dirigia a Deus e chamava Deus de cara, porque era o jeitão dele, né, de falar com as pessoas com quem ele tinha intimidade. Ele falava: pô, cara, tá difícil aqui, olha, eu não vou dar conta não, eu vou pecar desse jeito, cara, se tu não me ajudar, vai dar ruim. E essa era a oração dele, né? Aí depois o cara, né, passam-se os anos, e aquela coisa toda, vai convivendo dentro da igreja, e aí ele vai ouvindo: ó Deus Santíssimo, Pai das consolações, glorificado seja o teu trínito nome. E aí, uma vez ele estava fazendo uma oração dessas, e aí Jesus falou assim com ele, no íntimo com ele, disse assim: eu tenho saudade do tempo que você me chamava de cara, porque naquela época o teu coração me pertencia, hoje você está distante de mim. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, antes de querer me crucificar, de jogar pedra em mim, falar: pô, o pastor está ensinando a ser desrespeitoso com Deus. Gente, desde quando ser íntimo de alguém é desrespeitoso? De maneira alguma. Né? Tem gente que usa de todo esse vocabulário rebuscado, teológico, mas são palavras que saem da boca para fora, não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com intimidade, não tem nada a ver com rasgar a alma diante de Jesus, entende? Por isso que Deus falou para o Júnior: pô, eu tenho saudade da época que você me chamava de cara, porque lá o teu coração estava comigo, hoje você está distante. Eu me lembro de uma outra coisa que eu quero contar aqui para você rapidinho. Não é? Uma senhora que eu conheci, eu acho que eu já contei isso algumas vezes aqui, talvez, não é? Mas enfim, se eu contei também, você já esqueceu, e eu vou contar de novo, paciência. E se você se lembra, você vai ouvir de novo, não tem problema. Não é? Uma senhora lá em São Paulo que eu conheci, uma mulher de oração, e eu fui visitá-la. Não, na verdade eu estou misturando as histórias aqui, não é essa história não, essa história me contaram, eu não conhecia a pessoa não. Era uma senhora também, dessas mulheres de oração, não é? E aí um profeta, não é, foi visitá-la, e aí foi orar por ela, e aí com aquele estilo todo profético dele, né, colocou as mãos sobre ela e falou assim, né, no estilo profético, falando, né, na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus falando. Ele disse: minha anciã, assim te diz o teu Deus. Aí ela: pode parar, que não é Deus que está falando, coisa nenhuma. Que isso, minha irmã, eu sou um profeta, homem de Deus. Não é não, você é fajuto, você é mentiroso, não é Deus que está falando coisa nenhuma. Mas como é que a senhora sabe? Aí ela disse assim: é porque eu nas minhas madrugadas com Deus, eu disse para ele que eu não gostava que ele me chamasse de anciã. E o meu pai, o meu Deus amado, querido, nunca mais me chamou assim. Então não é Deus que está falando com você coisa nenhuma? Fica quieto e sobe daqui.
Estão entendendo essa questão? Jesus está ensinando aqui que a gente está falando com o nosso Pai, nós somos filhos, a gente tem um relacionamento íntimo, profundo e não religioso com Ele. Entenderam? Essa é a primeira lição. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Mais uma aqui para você. Sempre que nos aproximamos, deixa eu sair daqui, porque agora que eu percebi que eu estou comendo aqui o PowerPoint todo. Sempre que nos aproximamos da santidade de Deus, isso produz em nós uma experiência de crise em face do nosso pecado. Volta aqui comigo. Eita, lá vem mais uma troletada no meu e no teu miolo. Dorme com esse barulho. Olha só. Nos aproximar de Deus nessa intimidade, nessa profundidade, nos leva automaticamente a contemplar a santidade desse Deus, a enxergar a beleza da santidade dele, a vê-lo como ele de fato é. E aí, poxa, isso é lindo, maravilhoso, fantástico, claro que é, mas também isso gera em nós uma experiência de crise. Vocês se lembram de Isaías no capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e tal, e os serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías disse? Ai de mim que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho a boca suja mesmo, habito no meio de um povo que só fala besteira, e os meus olhos viram o rei. Ele pensou que ia morrer. Tamanha era a experiência de crise que ele teve ali diante dessa visão de Deus, da santidade de Deus. E toda vez que nós nos aproximamos desse Deus é assim, nós somos levados aí a uma experiência profunda de crise que vai, nesse primeiro momento, revelar aquilo que há de pior em nós, aquilo que nós estamos até acostumados a conviver com isso, ou até muitas vezes cegos para essa questão, sem perceber de fato que assim somos. Quando estamos diante de Deus, a verdade ao nosso respeito surge, e aí nós passamos por essa experiência de crise. Essa experiência de crise que quebra toda aquela religiosidade hipócrita. Sabe aquela religiosidade hipócrita daquele fariseu, que tinha um pecador orando do lado dele, e o fariseu batia a mão no peito e falava assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse infeliz, pecador, que vai para o quinto dos infernos. Ao passo que o cara do lado, que não, com a cabeça baixada, não ousava nem levantar os olhos, ele dizia, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse que qual oração daquela que foi ouvida? Do religioso ou do pecador quebrantado e arrependido? Do pecador. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, toda essa arrogância, toda essa jactância, toda essa coisa de se achar o máximo, o superior, melhor do que os outros, tudo isso acaba, tudo isso cai. E a verdade ao teu respeito vem à tona, e quando essa verdade vem à tona, isso provoca em você uma experiência de crise, de profundo arrependimento. E se você for continuar lendo lá Isaías, você vai ver que um anjo de Deus foi lá do altar, pegou uma das brasas vivas do altar com uma tenaz, tocou na boca dele e disse assim: olha, o teu pecado está perdoado, está purificado, você já não é mais esse cara de lábios impuros. Então, se por um lado nos provoca uma experiência de crise, por outro lado, isso provoca em nós uma experiência de transformação, é onde somos transformados por esse Deus, somos completamente vivificados por Ele. Amém? E ainda naquele texto de Isaías, aí depois disso, depois dessa experiência de crise, de arrependimento, de transformação, aí Isaías escuta a Trindade conversando entre si, eles dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Olha só que coisa linda. Jesus nos ensina a orar para entrar num estado de relacionamento, de intimidade profunda com Ele. Isso vai revelar a verdade ao nosso respeito, o quão pecadores somos, vai provocar experiência de crise, mas também uma experiência de transformação. E daí, também com isso, seremos capazes de ouvir o desejo do coração de Deus, que é o desejo de alcançar as nações, as pessoas, com essa mensagem salvadora. E à medida que entendemos isso, vamos nos dispor de maneira imediata. É por isso que eu creio que o que falta na vida de muitos crentes é uma vida de oração tal qual estamos ensinando aqui, porque aí esses crentes seriam diferentes, seriam crentes que fariam diferença na sociedade onde estão inseridos, seriam pessoas que teriam o costume natural de gerar filhos e filhas na fé, porque eles estão ouvindo o desejo do coração de Deus e pregam esse evangelho, quer seja oportuno, quer não, e produzem muito fruto para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, voltando para o PowerPoint, para a gente poder... Deixa eu sair daqui que é só PowerPoint. Isso. Vamos lá. Mais uma lição. Em Mateus é acrescentado, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Indicando que é a vontade de Deus, não a minha. Então, quando você é ensinado a orar dessa maneira, você é ensinado a orar buscando a vontade dele. Volta aqui comigo. Significa que é uma submissão completa à vontade de Deus. Como eu disse, é uma submissão à vontade dele e não à sua. Ok? Entenderam isso? Preste atenção aqui que eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, de maneira que, quando nos submetemos à vontade desse Deus, estamos nos submetendo a algo que é bom, que é perfeito, que é agradável. O problema não é você ter vontade. O problema é que essa sua vontade, muitas vezes, ela se opõe à vontade de Deus. Ela prevalece em detrimento da vontade de Deus, não é? Então, a questão não é tão simples assim, não é? Não é você não ter vontade, porque vontade você tem, Deus te fez assim, alguém com volição, ok? Mas é você submeter essa vontade a Deus, como a gente percebe na oração de Jesus, ali no final do seu ministério, né, ali momentos que antecederam a sua prisão e execução, ele, junto com seus discípulos, ele orava assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ali a gente percebe um conflito da vontade dele, que ele resolveu esse conflito submetendo a vontade dele à vontade de Deus. E é assim que nós somos chamados, né? Somos ensinados nessa oração, nessa lição prática que nós estamos tirando daqui, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, é você clamar a Deus para que a vontade dele seja feita e não a sua, em uma expressão de submissão, de rendição completa da sua vontade à vontade dele. Entenderam isso? Essa é uma questão dessa submissão. E é interessante a gente observar isso, porque quando a gente lê lá o autor de Hebreus, ele nos diz assim, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Ali fala dessa guerra espiritual da qual todo crente está envolvido. Todo crente é partícipe dessa guerra, quer ele entenda isso ou não, quer ele queira isso ou não. E a grande questão ali, para que o diabo fuja de nós,
ela está totalmente alicerçada no conceito de que precisamos nos sujeitar a Deus. Completamente, totalmente. Não é? E aí quando Jesus nos ensina sobre orar para que seja feita a tua vontade tanto na terra quanto no céu, significa exatamente essa sujeição a Deus de maneira completa, a fim de que tenhamos condições não apenas de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas também que tenhamos condições de resistir ao diabo naquilo que ele propõe. Ele vem com as mentiras, com os esquemas, com as estratégias dele, não é? E aí você, não, diabo, aqui não, esse papo para mim não cola, não rola, estou fora, eu não entro nisso. Você resiste e aí então ele foge. Mas apenas porque você está completamente sujeito, submisso a Deus, à vontade dele, assim como ela é no céu, ela também é na terra, ela também é na sua vida, e é alguma coisa que você é ensinado a clamar por isso todo dia. Entenderam isso? Então essa é a lição que a gente tira desse estudo que estamos fazendo aqui até agora, e eu quero voltar com vocês aqui um pouquinho no PowerPoint, para dizer que na próxima aula nós vamos continuar a abordar mais princípios de oração ensinados por Jesus, aí no Evangelho de Lucas. Combinado? A gente vai dar continuidade, a gente só abordou alguns princípios, vamos então na próxima aula trazer esses outros, e eu gostaria de pedir que você termine aí orando uns pelos outros e, de preferência, já se engajando na nossa campanha de 21 dias de oração e leitura da palavra. Você pode usar isso como guia para que você, então, esteja utilizando desse tempo de oração. Combinado? Então, deixa eu voltar aqui comigo mais uma vez. Foi uma alegria, um prazer estar com vocês para mais essa aula, e eu vejo vocês na semana que vem. Deus abençoe, fiquem com Deus. Um abraço.